Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 330. Aumento ou diminuição do volume da Terra. Então é o capítulo 9, no livro A Gênese. Então aqui é um esclarecimento de Galileu. A existência dos mundos pode, a meu ver, dividir-se em 3 períodos. Ele dizendo: primeiro período, condensação da matéria. Período esse em que o volume do globo diminui consideravelmente, conservando-se a mesma massa. É o período da infância da Terra. Segundo período, contração, solidificação da crosta, eclosão dos germes, desenvolvimento da vida até a aparição do tipo mais aperfeiçoado. Nesse momento, o globo está em toda a sua plenitude. É a época da virilidade. Ele perde, mas muito pouco. Os seus elementos constitutivos, à medida que seus habitantes progridem espiritualmente, passa ele ao período de decrescimento material. Decrescimento material. Não existe o ágil na bolsa e o deságil. O que é o ágil? A elevação da bolsa. E o deságil? A diminuição. A mesma coisa. Passa ele o período de decrescimento material. Sofre perdas, não só em consequência. Eu não sei se você percebeu no vídeo anterior, no outros vídeos, eu levei o conhecimento das pessoas a respeito desse efeito que acabou de acontecer agora, nesse vídeo agora. Você observa que há uns 30 segundos atrás foi queimado um holofote aqui. E você vai perceber que neste vídeo mesmo, eles vão trocar o holofote e vai voltar a claridade. Fica observando para você ver. Daqui a pouquinho clareia novamente a imagem todinha novamente. A não ser que eu termine aqui o tempo antes deles trocar o holofote, porque acontece muito isso. Mas fica observando isso, para você ver. Já queimaram o holofote aqui já. Aí você pode me dizer, mas quem queima esses holofotes? Porque aqui é um estúdio. Então, são ataques, né? Tiro, projétil que eles atiram na direção. Você não imagina o sufoco para mim e para a espiritualidade para produzir esses vídeos aqui. Parece ser tão simples, né? Mas você sabe quais os vídeos que não dá trabalho nenhum para poder ser produzido? Vídeos pornográficos. Não dá trabalho, Luiz? De jeito nenhum. É a coisa mais fácil. Por quê? Porque os vídeos pornográficos já são pornográficos. A mente da humanidade está na pornografia. Existem exceções, tá? Então, é muito mais fácil desevangelizar o ser humano, porque a maior parte do ser humano já
já se encontra desvangelizado, do que evangelizar. Evangelizar é muito mais difícil. Então, fica observando para você ver as mudanças. Já queimaram o holofote. Você vê que antes estava bem clarinho. Agora já escureceu a imagem. Daqui a pouco, se der tempo, eu terminar antes, provavelmente eles conseguem ainda trocar o holofote. Caso contrário, vai ser só no próximo vídeo. Né? Mas aí você fica observando essas, né? Porque a mensagem não está só aqui no que está sendo lido e falado. Tem alguns espíritos que passam aqui também na frente, aqui de vez em quando, é registrado. Tem alguns espíritos que se manifestam o dia que eu não estou em condições, como por exemplo, vó Leontina, irmão Marcílio Colombaroli, nosso irmão Fernando, nosso irmão Sr. Cássio, e muitos outros. Então, muitas coisas acontecem aqui. Então, às vezes, as pessoas não percebem, né? Então, à medida que seus habitantes progridem espiritualmente, passa ele ao período de decrescimento material. Sofre perdas não só em consequências do atrito, mas também pela desagregação das moléculas, como uma pedra dura que, corroída pelo tempo, acaba reduzida à poeira em seu duplo movimento de rotação e translação. Ele entrega ao espaço parcelas fluidificadas da sua substância, até o momento em que se completa a sua dissolução. Tá vendo só? Então, é natural, no atrito das moléculas, essa perda de energia, essa queima de energia. Na verdade, é uma desintegração da energia, né? Por causa do atrito. Porque todas as moléculas, todos os elementos constitutivos e não constitutivos encontram-se em atrito. Eu posso dizer, com todo respeito, que o único elemento que não se encontra em atrito é o fluido cósmico universal. Porque nele, os ministros de Deus, os arquitetos siderais, nele vão como uma pessoa que vai a uma mina d'água buscar água limpa, mineral, para fazer uso. Então, o único elemento que não encontra-se em atrito, que não se desintegra, que não se decompõe, é o fluido cósmico universal. Porque, como já disse, no fluido cósmico universal existem todos os elementos os quais os ministros e os arquitetos siderais necessitam, de acordo com o nível evolutivo de cada qual. É lógico que aquele ministro, no nível 10, ele vai, eu vou usar um termo, ele vai se apossar-se de elementos no fluido cósmico universal para elaborar formas
correspondente ao nível dele e daqueles seres os quais ele é responsável por todos eles. Mas aquele ministro que encontra-se no número 80, também no fluido cósmico universal, ele encontra elementos correspondente ao nível evolutivo dele e daqueles os quais encontram-se sob a responsabilidade dele também. De forma que o fluido cósmico universal é uma fonte de energia inesgotável, infinita, por toda a eternidade. Inesgotável. E o mais interessante, que na Terra, os químicos, os físicos, os cientistas, eles conseguiram montar uma tabela periódica onde essa tabela é constituída de 103 elementos. Elementos esses que existem no globo físico, no globo Terra, água, ar, fogo, corpus físico, corpos dos animais, os vegetais, os minerais, a atmosfera, a estratosfera da Terra. Então, nessa tabela periódica, existem esses 103 elementos. Só que esses 103 elementos correspondem à Terra, ao nosso nível evolutivo. Porque em Júpiter, em Saturno, em Marte, a tabela periódica lá é outra, são outras. De forma que cada planeta tem lá a sua tabela periódica, devido ao nível evolutivo de cada qual. A Lua tem a sua, Vênus, Mercúrio, o Sol tem a sua tabela periódica. Ou você acha, com todo respeito, que a tabela periódica que existe na Terra, ela é constituinte no infinito cósmico universal? De forma alguma. E as dimensões? E os universos? Então é de acordo com a evolução nossa. Mas então, como o poder de atração está na razão direta da massa? Não digo volume. Diminuída a massa do globo, modificam-se as suas condições de equilíbrio no espaço, dominado por planetas mais poderosos, aos quais ele não pode fazer contrapeso. Resultam daí desvios nos seus movimentos e, portanto, também
profundas mudanças nas condições da vida em sua superfície. Assim, nascimento, vida e morte, ou infância, virilidade, decrepitude, são as 3 fases porque passa toda a aglomeração de matéria orgânica ou inorgânica. Tá vendo só? Tanto a matéria orgânica quanto a inorgânica. Indestrutível. Só o espírito, que não é matéria, mas é perfeito demais, né? Porque você observa que no início eu tive a oportunidade de dizer isso. Só que eu disse que o espírito evolui. Mas eu não disse que o espírito passa por essa transformação. O espírito evolui. Mas o espírito evolui na matéria. O espírito, ele necessita, nesse período evolutivo, o espírito necessita da matéria para ele evoluir. Mas, olha só, toda aglomeração de matéria orgânica ou inorgânica, indestrutível. Só o espírito que não é matéria. Então, o espírito não é matéria orgânica e nem inorgânica. Porque existe uma tríade: Deus, matéria e espírito. Galileu, Sociedade de Paris, 1868. Agora aqui tem um rodapé de Kardec, quando ele diz assim: no seu movimento de translação em torno do Sol, a velocidade da Terra é de 400 léguas por minuto, sendo de 9.000 léguas a sua circunferência em seu movimento de rotação ao redor do seu eixo. Cada ponto do Equador percorre 9.000 léguas em 24 horas, ou 6,3 léguas por minuto. Então, você observa que essa rotação, essa translação, esse movimento todo, tudo encontra-se em combustão. Tudo encontra-se em transformação. Vamos pensar da seguinte forma. Você já parou para pensar que 2 células, você percebeu agora, né? Que nesse instante agora, trocar o holofote novamente. Volte uns 10 segundos, 15 segundos, para você ver que agora que eles arrumaram o holofote, trocaram. Então isso acontece quase toda hora. Ah, mas é a sua lâmpada. Não tenho pretensão de fazer essas coisas, não. Isso são fenômenos naturais que ocorrem aqui, que às vezes as pessoas ficam esperando, às vezes eu falar alguma coisa, mas não é só leitura, não é só esmiuçamento. Observe também as manifestações que acontecem aqui
Isso tudo é uma mensagem. Você observou? Volte uns 20, 30 segundos, você vai ver a imagem escura. Assista até a hora que ela clarear novamente. É a hora que eles trocaram o holofote. E isso acontece quase em todos os vídeos. Presta atenção no próximo vídeo para você ver novamente. Pode acontecer. Os espíritos das trevas, eles não querem esse tipo de trabalho. Você não imagina o quanto eu sou atacado. Mas você não é protegido e amparado? Sou. Mas se a espiritualidade tiver que fazer tudo por mim, que mérito terei eu no final da batalha? Eu tenho que levar chumbo também, como se diz o ditado. Eu tenho que levar chumbo grosso. Eu tenho que fazer a minha parte, né? Então, tudo encontra-se em transformação. Observe para você ver. Não estou com dislexia, não. Vou voltar no assunto agora. Duas células, quando uma penetra a outra, que é o espermatozoide com o óvulo, porque o espermatozoide é uma célula, o óvulo também é uma célula. Quando o espermatozoide penetra o óvulo, dali em diante começa uma transformação. É lógico que uma transformação que, com relação à fisiologia, obedece-se o modelador da forma, que é o perispírito. Mas vamos pelas análises da multiplicação de células e mais células e mais células. Então você observa da concepção aos 9 meses um corpo pronto, perfeito, que pode ser retirado do útero da mãe. Mas depois, esse corpo que começou lá na concepção, ele fisicamente, celularmente, células, quimicamente, fisicamente, porque aí não é espírito, não é perispírito, é o físico, as moléculas, as células, os elementos que compõem o organismo físico. Até os 90 anos, o teu corpo, ele morre, fisicamente ele morre de 6 a 7 a 8 vezes. A ciência já comprovou isso, que pelo desgaste das moléculas, pela morte pela quantidade elevada de morte de células, todos os dias fizeram lá uma tabela e chegaram à conclusão natural, verídica, isso é fato, comprovado inclusive pela espiritualidade, que ninguém aos 80 anos morre fisicamente com o corpo da concepção. Aos 80 anos, aos 90, aos 100 anos, o único ser que desde a concepção no corpo físico, tendo morrido 5, 6, 7, 8 corpos físicos, o único ser que ali permanece chama-se perispírito e espírito. Porque o espírito,
ele não é matéria orgânica e nem inorgânica. O espírito é uma matéria diferenciada que só Deus sabe a fórmula que constitui o espírito. O perispírito, nós sabemos que ele é constituído, boa parte do perispírito é constituído dos elementos os quais ele absorve no planeta onde ele reencarna. Mas o espírito não. O espírito é segredo de Deus. Agora, se o perispírito ele ainda não é compreendido até 2023 na íntegra, porque ele é constituído de milhões de elementos e de energias e de fluidos, você imagina aquele tonto que quiser estudar o espírito. Ele não vai conseguir nunca. Porque essa matéria, só Deus que tem o segredo dela. Vamos para o próximo capítulo, capítulo 10º, formação primária dos seres vivos. Vamos para o próximo vídeo.